Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite a todos vocês, boa tarde, bom dia, aquele que vai assistir esse vídeo no outro horário. Nós estamos agora de noite, né? Então, hoje nós estamos de volta com mais um vídeo, que a gente conseguiu agora, né? Voltar de novo, a gente teve uns probleminhas aí, não conseguimos fazer vídeos ainda, com problemas técnicos, né? Alguns já sabem, a gente já avisou, né? Mas então no YouTube a gente não colocou, mas a gente está de volta hoje. E o último vídeo que a gente gravou então foi o nosso refúgio, o refúgio secreto, né? Que é o refúgio onde que a gente chega na presença de Deus através da oração. Né? A oração, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, aonde a gente não vai, ninguém pode nos atrapalhar, a não ser que nós deixamos, né? E que qualquer mal que quiser vir sobre nós, se nós estivermos em comunhão com Deus, intimidade com Deus, nós não vamos ser atingidos. Né? Nós não vamos ser atingidos porque não é, quando eu falei, eu expliquei, quem não assistiu esse vídeo pode pegar, é o último vídeo que a gente fez, já faz um mês e pouco, se eu não me engano, que não é a questão do lugar, né? A gente tem o nosso período de oração, o nosso tempo de comunhão com Deus pode ser no quarto, pode ser na sala, pode ser em qualquer lugar, né? Desde que seja um lugar a sós com Deus. Foi o que Jesus fez, que ensinou, né? Que a palavra ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e ele que está em secreto te recompensará. Então a gente falou sobre isso, né? Então esse secreto a gente leva para o lado físico, né? Material, que é o lugar, mas não é só ali, não depende do lugar, eu não tenho que estar num lugar. O secreto é a intimidade com Deus, é uma coisa emocional e espiritual, né? Que envolve a nossa alma, nossos pensamentos, a nossa vontade, o nosso querer e a comunhão com Deus, porque nós podemos até ficar horas no quarto orando e sei lá, né? Muitas pessoas oram diferente e Deus não vai nos ouvir, porque não é a questão do lugar e nem das palavras que nós vamos usar, é a intimidade. É o conhecimento, é eu conhecer a Deus, eu ter essa intimidade com Ele, de chegar, a mesma coisa que nem uma pessoa que é chegada a nós, é um amigo, uma pessoa da família. Quando nós chegamos na casa dessa pessoa, ela chega na nossa casa, ela entra, ela tem intimidade, ela chega, já cumprimenta, já está, né, fazendo, a gente já está conversando, né, e uma pessoa que não tem intimidade, ela chega meio assim, né, com dificuldade de entrar, muitas vezes nem a porta a gente não abre, né, quando é uma pessoa que a gente não conhece. Então essa é a diferença. E com Deus não, quando nós temos intimidade, se alguém vem na minha casa, tem intimidade comigo, me conhece, eu já abro a porta, recebo com alegria, já vamos conversando, a gente já vai ouvindo a pessoa vai nos ouvir, e nesse sentido que eu falo de comunhão e intimidade com Deus. Estou simplificando um pouquinho para quem não conhece muito, né, sobre essa palavra, essa verdade que é a intimidade com Deus, para você entender a verdade, a intimidade que nós temos com Deus, íntimos de Deus. A gente diz íntimo de Deus, que a gente está acostumado, a gente tem esse hábito de orar, de falar com Deus todos os dias. Mesmo que a gente não escuta a voz dele audível, mas ele fala no nosso espírito, ele fala no nosso coração, e, né, então isso que a gente sente, a gente não sabe explicar como, mas a gente sente aquela certeza, e a diferença que tem da intimidade com Deus, de a gente ter certeza que a gente ouviu, é a paz que a gente sente. Como tu tivesse uma dúvida de alguma coisa, tu está preocupado com alguma coisa, e tu coloca diante de Deus, fala com Deus, e aquela paz vem e enche o nosso coração, aquela certeza que Ele nos ouviu, e a gente sente aquela certeza que Ele já está trabalhando, já está preparando para nós, e uma paz entra no nosso coração. É como se, eu tenho certeza que Ele me ouviu, é uma coisa que não dá para explicar, mas a gente sente essa certeza. E o que é interessante, a gente sente essa certeza, mas a gente tem que perseverar, a gente tem que crer. Então hoje nós vamos ver
o que a gente precisa para desenvolver essa intimidade com Deus, essa comunhão com Deus, esse secreto com Deus. A gente aprendeu também pelas as 3 palavras-chave do Salmo 91, que é crer, que não é nenhum mistério, que todo mundo crê, né? Naquilo que está escrito no Salmo 91, mas é também temer a Deus e temer a Deus e amar a Deus, né? E honrar a Deus. A gente já, quem não assistiu esse vídeo também é o anterior a esse, e hoje nós vamos ver então como que a gente desenvolve, o que nós precisamos, né? O que nós precisamos ter para ter essa comunhão com Deus e perseverar nela, porque muitas vezes as pessoas vão, eu orei hoje, eu pedi e eu não senti nada, nem sei se Deus me respondeu, eu acho estranho porque eu não estou vendo Deus, eu não sei se a pessoa se sente ridícula de estar falando, parece que está falando sozinha, que se sente estranha, mas isso no começo sempre é assim. A gente pensa, meu Deus, será que Deus me ouviu? Eu não ouvi Deus, mas é diferente porque nós sentimos, Deus testifica. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo testifica no nosso coração. Então é bem profundo. Isso a gente adquire diariamente. Quanto mais a gente faz, a gente ora, a gente comunhão com Deus, mais isso desenvolve dentro de nós. Não adianta a gente querer que alguém explique para nós e nós queremos chegar na presença de Deus a primeira vez, já sentir tudo isso, já ter essa certeza, já ter essa intimidade. Como quando a gente conhece uma pessoa que a gente recém-conhecida, assim, que a gente quer ter intimidade, que a gente quer ter amizade, não é na primeira vez, né? Pensa, a gente fica mas essa pessoa aí, uma ótima pessoa, né? E tudo mais, a gente pensa assim, já é um ponto positivo, mas ainda assim a gente não tem aquela intimidade. A intimidade vem com a perseverança, com a continuidade, em perseverar e na disciplina da oração. Não, eu vou, hoje eu não senti, parece que eu não senti que Deus me ouviu, mas mesmo assim você vai, continua orando, colocando, dividindo a tua vida, colocando na presença de Deus, eu quero dizer, dividindo o teu sofrimento, a tua tristeza, dividindo até nem a palavra certa, colocando diante de Deus. A palavra de Deus diz que é para nós chegarmos a Ele, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele quer, Ele cuida, Ele sabe tudo que está acontecendo com cada um de nós, mas Ele quer que nós falamos, Ele quer que nós vamos até Ele, e nessa hora que nós vamos até Ele em oração, então nós estamos mostrando, nós estamos provando para Ele que realmente nós cremos, porque não adianta crer e ficar ali da boca para fora, eu não estou aí, eu não vou, eu não procuro desenvolver essa comunhão. Então o que nós precisamos é mostrar para Deus que nós cremos realmente naquilo que nós sabemos que Ele pode fazer na sua palavra, e nós vamos na presença dEle e vamos buscar. Então a gente vai ver, são os versículos que fala sobre isso. O que primeira coisa que a gente precisa saber, a gente precisa conhecer e saber para a gente entrar nesse refúgio, nesse secreto com Deus. A primeira coisa que nós temos que ter é fé. O primeiro requisito é fé. Então, aonde está escrito isso ali em Hebreus, na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que não se é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quer dizer, eu não estou vendo, né? Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu tenho a certeza, a convicção de que vai acontecer e de que Deus está me ouvindo, porque Ele falou que sim. Ele falou que faria isso, então eu tenho que crer. Então, aqui diz... tem um outro texto que diz que quando a gente se aproximar de Deus, a primeira coisa que a gente tem que ter é crer que Ele existe. No outro texto, eu vou pegar só esse aqui por enquanto. Então, a outra coisa que nós precisamos ter, além da fé, vamos ler ali em Hebreus 11, 1, agora vamos ler o 38 também, que dá para dar uma... Todavia, o meu justo viverá da fé, e se ele retroceder, não se compraz a minha alma. Se ele retrocede, não se compraz a minha alma. A outra tradução diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede.
Naquele que diz eu creio, eu vou crer, eu vou colocar na presença de Deus, eu vou começar a obedecer a palavra de Deus, eu vou buscar Deus, eu vou obedecer, mas depois ele não faz. Então aqui diz que Deus, o justo vive pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer, a Deus não tem prazer nessa pessoa. Porém, nós não somos dos que retrocedem, mas não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós temos que crer até o fim. E não somente crer pelas coisas materiais, as nossas necessidades aqui nesse mundo, mas principalmente para a conservação da nossa alma em paz com Deus até o último dia que nós vivemos nessa terra. Então daí a nossa fé vai estar completa. Outra coisa é perseverança que nós temos que ter. Muitas vezes nós vamos orar, nós vamos para esse refúgio, esse secreto, e às vezes nós não vamos sentir, a gente vai achar, puxa, mas eu orei hoje, eu coloquei tudo diante de Deus, mas eu não senti nada, e é tão diferente. Às vezes a gente está com muita preocupação, a gente não conseguiu se desligar o suficiente, e outras coisas, né? Às vezes o tempo que é curto, muitas coisas que a gente podia falar aqui, né? Mas o importante é saber que Deus nos ouve. Quando nós vamos a Deus com fé, de todo o nosso coração, Deus vai nos ouvir. E o que nós já falamos também é que nós devemos pedir perdão dos nossos pecados. A primeira coisa que nós devemos, isso está lá bem atrás no curso que nós falamos quando a gente vai orar, né? O que a gente tem que fazer desde o início. Não adianta nós querer fazer, né, um monte de coisa errada, saber que nós pecamos, a nossa consciência nos acusa, porque o Espírito de Deus usa a nossa consciência para nos acusar quando nós fizemos alguma coisa errada, né? Seja uma coisa pequena ou grande. Às vezes a gente pensa assim, mas foi só um pecadinho, foi só uma mentirinha, foi só uma coisinha simples, né, que eu fiz, e a pessoa nem considera aquilo pecado, mas não é assim, porque aquilo ali vai se tornando grande. Se nós não pedir não é um pecado grande nem um pequeno apenas, mas é qualquer um que nós temos, que a gente sente que errou, e nós somos falhos. Muitas vezes nós vamos errar em palavras, em tantas coisas que a gente errou, mas a gente tem que chegar na presença de Deus e pedir perdão dos nossos pecados, crer que Ele existe, né? E em primeiro lugar, ter fé que Ele existe, crer e também pedir perdão, porque quando nós chegamos na presença de Deus com nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, Deus não pode nos ouvir, mas no momento que nós pedimos perdão, por causa do sangue de Jesus Cristo, nós somos perdoados, somos lavados daquele pecado de Deus. Então, além de nos ouvir, Ele responde também para nós e atende aquilo que nós pedimos, quando é algo, né, que muitas vezes não é o tempo certo que Deus quer, muitas vezes não é da maneira que nós esperamos, mas Ele vai responder. A outra, então, é a perseverança, onde nós vamos ler isso? Em Hebreus 11, 35 e 36, que nós temos que ter perseverança também. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, Deus tem as suas promessas. Deus tem aquilo que Ele prometeu cura, Ele prometeu todas as sortes de bênçãos que nós precisamos neste mundo, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Mas nós temos que ter perseverança. Aqui diz assim, né? Porque ainda dentro de um pouco tempo, não, isso aqui já é aqui embaixo no 38, porque o justo vive da fé. Esse é um texto que tem outros assuntos aqui que a gente podia falar, mas não é o caso agora. Aqui diz, se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Porque nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Essa é a fé que agrada a Deus, que nós retemos, que nós temos perseverança e cremos até o fim, porque nós temos que ser fiel até o fim. A palavra de Deus diz, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. A coroa da vida que aqui fala é a coroa da vida eterna. Nós não podemos crer por um tempo, por um período, e depois, quando vem uma provação, quando vem uma dificuldade, vem um problema, a gente já não crê mais. Não, aí é que nós temos que crer. Nós temos que colocar diante de Deus e perseverar, e esperar e confiar que Ele vai nos ouvir e que Ele vai nos atender. A outra coisa que nós temos que ter
depois da perseverança é a disciplina. Nós temos que ter a disciplina. Disciplina quer dizer eu disciplino a minha alma, disciplino o meu corpo. Eu tenho aquele tempo para Deus. É uma coisa assim que eu não vou deixar passar, que eu vou fazer. Muitas coisas vão acontecer para atrapalhar, para impedir. É alguém que chega, é um compromisso extra que aparece. É algo, né, tantas coisas que podem impedir no horário que você costuma orar, no tempo que você quer dedicar a Deus, que você quer orar. Depende muito, né, da maturidade de cada um. Tem pessoas que oram 5 minutos, 10 minutos, pelo menos oram, chegam presente na presença de Deus. E de acordo com como a gente vai amadurecendo e a gente vai crescendo na fé, esse período vai aumentando, a gente tem mais Deus dá aquela sabedoria para a gente pedir, a gente também não pensa só na gente, a gente já vai orar por outras pessoas, interceder. Então o tempo não é uma coisa que vai progredindo dia a dia, a nossa fé vai crescendo, o tempo que nós temos, e dependendo também da necessidade, né, do momento. E então a disciplina é uma coisa que nós não podemos deixar. Se hoje eu não... Bom, a gente pensa assim, não, hoje eu não vou ter tempo de orar, então eu não vou orar. Eu vou só dizer obrigado, meu Deus, e pedir perdão, então o Senhor me abençoe o meu dia e vou dormir. Não, não pode. A gente começa assim, uma oraçãozinha bem simples, né? A pessoa que ainda não está acostumada a orar. Mas nós vamos com pressa para a presença de Deus, mas Deus não se agrada disso. Nós temos que dedicar um tempo para Deus, para conversar com Deus, para colocar, expor aquilo que nós precisamos para Deus. E ouvir também o que Ele quer nos falar. E como é que nós vamos ouvir? Como que Deus vai falar com a gente também? Nós temos que conhecer essa palavra, porque tudo que Deus promete para nós, e que nós reivindicamos nas orações, é coisas que estão na palavra de Deus. Ele não vai fazer nada diferente do que está na palavra. Tem muitos textos que falam diferentes, que falam sobre oração, sobre, né, o pedir, sobre o receber, sobre as promessas, mas eu tenho que saber como que eu vou saber o que Deus tem para mim, quais são as promessas, se eu não leio, se eu não examino as escrituras, e eu nem sei o que Deus pensa, como que Deus é, e é na palavra de Deus que a gente vai aprender isso, para mim saber o que eu posso pedir, aquilo que Deus prometeu para nós, e que nós temos a oportunidade de pedir em nome de Jesus, mas nós por nós mesmos não temos, mas em nome de Jesus, Ele disse, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele falou, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então tem que ser em nome de Jesus. Aqui, outra coisa também que nós temos que ter, irmãos, né? Eu estou fazendo assim, falando meio rápido para a gente não deixar passar. Sujeição a Deus. Sujeição a Deus e a sua palavra. Então eu falei, nós precisamos ter disciplina. Não, eu vou orar, eu vou colocar diante de Deus essa disciplina da oração e a disciplina de examinar as escrituras. Quer dizer, eu vou fazer aquilo ali, todo dia eu vou acrescentar. Um dia não conseguiu, vai no outro sempre procurar se disciplinar. Esse horário é para isso e eu vou cumprir, eu vou fazer. Mas eu estou cansado, eu estou com sono, eu não vou. Às vezes a gente fica também, todos nós, mas nós temos que aprender aos pouquinhos e ir se disciplinando e não deixar passar. Porque é a mesma coisa que chega a hora do almoço, eu não tenho tempo para almoçar. Eu não tenho tempo hoje, não posso tomar um café, não tenho tempo para isso. E vai indo, a gente fica fraco. Tem que ter o horário do almoço, o horário das refeições. E a palavra de Deus é a mesma coisa, nós temos que ter o tempo para Deus, o tempo de examinar as escrituras, de orar, de meditar nela. E isso tem que fazer parte, porque é o alimento para a nossa alma. Assim como o alimento que nós comemos alimenta o nosso corpo, a palavra de Deus, a oração alimenta a nossa alma. Então, se nós não examinarmos as escrituras, se nós não meditar na palavra de Deus, se nós não procurar praticar, principalmente praticar, e nós não orar, não pedir sabedoria, força, porque é Deus que dá para nós essa força, essa graça de nós poder orar, de ficar na presença de Deus, Ele nos faz lembrar das promessas que Ele já está na palavra de Deus, que nós já aprendemos, Ele nos faz lembrar pelo seu Espírito, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que querer, nós temos que crer, e nós temos que disciplinar o nosso corpo, a nossa vida. Esse horário é para Deus. Eu não vou dormir sem orar, não vou começar o meu dia sem orar, sem buscar Deus. Então isso é uma coisa que a gente vai se cobrando, a gente vai se disciplinando. Então a sujeição a Deus é importante, a sua palavra,
e a Deus essa palavra, porque nós só vamos conhecer a Deus e poder se sujeitar a Ele, a sua palavra, se nós conhecer ela. Como que eu vou saber o que agrada a Deus, o que Deus pede? Como que eu vou saber as promessas se eu não examinar? Então nós temos que ter isso também no nosso devocional, na nossa intimidade com Deus. A gente tem que, antes da oração, depois da oração, ou orar num horário, ler a palavra, o outro orar, ou as duas coisas juntos, mas se desligar. Mas não adianta a gente ficar ali orando, olhando e com o pensamento lá não sei aonde, já está preocupado com coisas que tem que fazer. Nós temos que deixar aquele tempo específico para Deus, para ter comunhão com Deus. E a sujeição a Deus é a sua palavra. Nós vamos ver onde está escrito isso aí. Se nós sabemos, irmãos, conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos o que é certo, o que é errado, a palavra de Deus nos adverte, e nós, em vez de sujeitar a palavra dele e procurar praticar, nós não fizer isso, nós não estamos se sujeitando a Deus. Tem coisas que nós não entendemos, tem coisas que muitas vezes nós não estamos acostumados a fazer, tem coisas que a gente não entende, até acha assim que é muito, que a gente não quer fazer, principalmente no início, a gente acha que não vai conseguir. E se nós resistir, não se sujeitar a Deus, mas Deus não vai nos ouvir, se sujeitar a sua palavra, porque nós vamos resistir. Então, nós vamos ver que está escrito isso e as consequências disso, Só para já encerrando esse vídeo, para não ficar muito comprido também. Tiago, no livro, na carta de Tiago, no capítulo 4, ali diz assim, versículo 6, vou resumir aqui, quem quiser pode ler todo esse capítulo em casa, é bem forte, é bem, muito bom a gente aprender e ver e saber como é que Deus age nessa hora, o perigo que a gente corre aqui, quando a gente não se sujeita. 4, 6. Aqui diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Esse texto aqui, além de nós se sujeitar a Deus, nós temos que chegar na presença de Deus com humildade. Esse é um segredo. Não adianta nós chegar na presença de Deus arrogante, achando que nós temos direito, porque nós podemos, porque Deus prometeu, e eu sou de Deus e eu quero, porque Deus tem que fazer. Isso Deus não se agrada, mas Ele não ele sabe aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, e nós temos que chegar com humildade, sabendo que Ele é que nos fez e não nós, Ele que tem poder sobre nós, Ele que nos criou, e a nossa vida está na palma da sua mão, Então nós temos que chegar com humildade na presença de Deus, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. E outro versículo aqui diz assim, no 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós resistimos a Deus, irmãos, é muito importante nós entender isso. Por que é importante? Porque quando nós não nos sujeitamos à palavra, e quando a gente diz se sujeitar a Deus, mas é se sujeitar à palavra. Se eu estou aqui agora, eu conheço essa palavra, eu creio nessa palavra aqui, eu conheço e eu creio nela, Mas eu não quero me sujeitar, eu não me sujeito, não, isso aqui é muito forte, isso aqui é muito fanatismo, isso aqui eu não quero, e eu falo, eu sei que é verdade, mas eu não quero, eu resisto a essa palavra, e eu estou sendo arrogante, eu estou sendo soberbo, e Deus odeia isso, mas nós temos que aprender. Eu sei que muitos de vocês são novinhos ainda, mas a gente tem que aprender, A criança também, a gente tem que começar a ensinar desde pequenininho, do jeitinho que elas conseguem entender, para que quando ela for grande, ela saber, ela foi disciplinada, ela conhece e ela vai obedecer. E nós, às vezes, somos crianças espiritualmente também. E Deus vai nos ensinando e disciplinando a nossa vida, Ele vai nos mostrando. Porque se Deus deixa, de qualquer jeito, nós chegamos nele arrogante, achando que nós somos importantes, que nós estamos ali, mas Deus tem obrigação, Deus já existe, mas Deus não quer saber. Por quê? Por que Deus faz isso? Porque senão nós vamos ficar filhos rebeldes, mal educados, arrogantes, e Deus odeia isso. E mais uma vez eu digo, mas por que Deus odeia? Deus odeia essas coisas porque você sabe, você já aprendeu lá no início desses estudos,
que Satanás, mas ele se tornou adversário de Deus, ele era um anjo de luz, e o que fez ele cair, e hoje ser adversário de Deus, ele luta para destruir as pessoas, enquanto Deus luta para construir, enquanto Deus luta para edificar, para abençoar, ele luta para, a Bíblia diz, você já aprendeu isso, que ele veio para matar, roubar e destruir, e ele não foi de uma hora para outra, não foi por acaso que isso aconteceu, foi quando ele resistiu a Deus, ele não quis mais se sujeitar a Deus, e ele se tornou rebelde, se tornou arrogante, e Deus não quer isso para nós, por isso que Deus resiste. Por que Deus faz isso? Porque senão, irmãos, nós vamos nos tornar igual a esse anjo. Deus vai ter que nos rejeitar nós, ele vai resistir, ele vai deixar nós de lado, porque foi o que Deus fez com esse anjo, Deus expulsou ele do céu. E você vai dizer, mas meu Deus, que coisa grave, isso é para você ver a importância que tem a palavra de Deus. Se lá no céu esse anjo se rebelou contra Deus, irmãos, e ele chegou com arrogância, ele se rebelou, ele quis ser maior que Deus, ele quis glória para ele, aquela coisa toda, e Deus resistiu, Deus mandou, Deus expulsou ele do céu. Então quando Deus resiste a nós, quando ele não aceita isso, é porque ele não quer que nós caímos no mesmo erro que esse anjo caiu, porque ele vai ter que deixar nós de lado, e ele não quer. Então de chegada já, quando nós estamos aprendendo, ele já mostra para nós que nós não podemos ser assim, chegarmos a Deus com humildade na sua presença, e com certeza ele vai nos ouvir. Então assim, sujeitar a Deus é o segredo, é a coisa mais importante para nós crescer na nossa fé, na maturidade espiritual e nós ter as nossas orações respondidas. É chegar com humildade diante de Deus e sabendo que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é nosso Pai, e se sujeitar a Ele, aquilo que a palavra de Deus fala. Eu não entendo, eu não gostei muito, mas porque Deus falou, porque a palavra de Deus diz que tem que ser assim, então eu vou fazer. E se eu resisto, não, eu não quero, não vou saber, não quero saber, eu estou resistindo a Deus. Eu estou dizendo, Senhor, não, isso eu não vou fazer, isso eu não quero, então eu resisto a Deus. Então Ele não vai me ouvir. E o que é pior, para encerrar essa palavra, resistir, sujeitar-vos, pois, a Deus, mas resistir ao diabo e fugirá de vós. Então quando nós não sujeitamos a Deus e nós resistimos a Deus, isso quer dizer que nós estamos sujeitando ao diabo, em vez de sujeitar a Deus, nós resistimos a Deus e consequentemente nós estamos resistindo, se sujeitando ao erro. Nós estamos fazendo igual a ele, então Deus não vai também nos ouvir. E Ele não vai fugir de nós. Quando nós se sujeitamos a Deus, né, Ele nos recebe, Ele não nos resiste, e nós nos sujeitamos a Ele, e nós resistimos ao diabo, quem vai fugir de nós? Que não vai, vai ser Satanás, vai ser o mal, né? Essa palavra parece forte, mas a gente tem que falar a verdade, tem que falar como é mesmo. Então, esse é o segredo, mano. Vamos ler de novo. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste, não quer saber. Não tem como chegar a Deus com arrogância. A gente já viu muita gente tropeçar e cair por causa disso. Mas dá graça aos humildes, quando nós chegamos com humildade na presença dele. Então aqui diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, se sujeitar a Ele, e resistir às tentações, aquilo que é pecado, que você sabe que é errado, que você já aprendeu que Deus não se agrada, resiste, luta, não aceita, então Ele vai fugir de nós. Satanás, o diabo vai fugir de nós, as tentações, ele vai fugir, nós vamos resistir. Então esse é o segredo. Daí nós estamos na presença de Deus e nada vai nos tirar. Nós estamos num refúgio secreto de Deus, na obediência, no temor a Deus, e nada de mal vai chegar até nós. Por quê? Porque nós resistimos ao diabo. Então ele tem que fugir de nós, ele não vai poder lançar sobre nós os seus dardos, lançar as suas obras malignas sobre nós, porque nós se sujeitamos a Deus. Eu me sujeito a Deus, eu me dobro diante de Deus e eu ganho poder, eu ganho autoridade sobre o inimigo, sobre as forças malignas. Eu ganho força de Deus, o refúgio de Deus, e o mal tem que sair, o mal tem que resistir, sair, tem que fugir, que nem diz essa palavra. Então esse é um dos grandes segredos da oração. Para nós ser bem-sucedido na oração e ter o nosso secreto, nada vai nos atingir. Se tiver alguma coisa que Deus permitir para nos provar, de alguma maneira nos provar, é só uma provação, Ele não vai deixar nós naquela situação.
Quantas vezes acontece uma coisa, puxa, mas eu orei, eu busquei a Deus, agora olha o que aconteceu. É uma provação, nós somos provados. Deus prova a nossa fé, mas nós devemos continuar crendo, se sujeitando a Deus, porque Ele está cuidando de nós. Então Ele vai responder. Agora, se eu já resisto a Deus, não quero saber. Isso eu quero, aquilo eu não quero saber. Eu sou duro de coração, então ali já podemos esquecer que Deus vai nos ouvir. Então é uma parte importante, né, do nosso refúgio secreto, para nós permanecer nesse refúgio, para nós poder ter essa intimidade com Deus e ser livre, né, de todo mal e ter as nossas orações respondidas, né, em nome de Jesus, e as promessas de Deus cumpridas na nossa vida. Vamos ficar por aqui para não ficar muito comprido o vídeo e para não atrasar. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, que você medite sobre isso. Se você não ficou com alguma dúvida, alguma coisa, ora, pede para Deus te dar o entendimento completo. Eu tenho certeza que Ele vai dar. Deus os abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Estamos sempre orando por vocês, tá bom? Então fiquem tranquilos e busquem a Deus, que a gente está aqui também orando por vocês. Deus os abençoe. Então até o próximo vídeo. Amém.